Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Larissa, eu sou professora no Instituto Acan da Unidade 1 aqui de Goiânia, na Avenida Anhanguera. E hoje a gente está na nossa quinta aula de Libras, tá bom? Então olha, só para relembrar, ative as notificações aí do nosso canal no Instituto Acan para vocês ficarem sempre ligados nas notícias e nas atividades que a gente for postando no decorrer do curso, tudo bem? Então olha, como eu falei, nossa quinta aula de Libras, na semana passada a gente abordou o quê? A gente falou um pouquinho sobre sentimentos, não foi? Sentimentos de algumas matérias escolares, por exemplo, matemática, português, geografia, que muitos alunos tinham dúvida em relação a poder, por exemplo, falar com o aluno que é surdo na escola, e aí a pessoa não sabia nem como, por exemplo, falar um português, uma matemática, né? Então o que acontece? A gente trabalhou isso semana passada. E como a gente sabe, muito bem sabe, estudar é um ato que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? Então, para vocês que não acompanharam a aula passada, tá aí no nosso canal do Instituto Acan, dá uma olhada, tira suas dúvidas e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, vocês podem deixar no comentário, porque eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Então, olha, nossa quinta aula hoje, dentro do decorrer do nosso curso, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar hoje sobre frutas e sobre alguns meios de comunicação. As frutas a gente já trabalhou lá na unidade 1, em que? Em inglês, né? Eu dei algumas atividades em relação à palavra cruzada, caça-palavras, cruzadinha e alguns bingos também, que fizemos o sorteio e etc, né? Hoje a gente vai falar sobre frutas em Libras, tá bom? Então, para a gente já se adaptando aos novos sinais, que toda a nossa aula agora a gente está aprendendo novos sinais, a gente vai aprender o sinal de fruta. Então, sinal de frutas. Novamente, frutas. Isso aqui é como se fosse o quê? O plural, né? Não é uma fruta só, são diversas, né? Então, frutas. A nossa primeira fruta que a gente tem conhecimento. Então, aqui, só para a gente se organizar. Nossa quinta aula, o conteúdo é sobre frutas e meios de comunicação. Depois a gente fala sobre os meios de comunicação, mas frutas em primeiramente. Nossa primeira fruta é o abacaxi, tá? O abacaxi, existem algumas maneiras diferentes de se fazer o abacaxi. Mas a mais universal, que todo mundo conhece, é a maioria dos surdos. Você vai levantar a sua mão, né, como se fosse a crista do abacaxi. E ele tem em cima e embaixo, não tem? Então, abacaxi, tá? Abacaxi aqui, ou abacaxi assim, ou abacaxi aqui. Então, o que acontece? São diversos sinais para o mesmo significado. Por exemplo, eu vou dar logo no decorrer dos slides, o exemplo de laranja, limão e sábado, né? Como eu já falei anteriormente nos outros vídeos. Então, abacaxi. Aqui a imagem, mas também ele é conhecido assim, tá bom? Banana. A banana o que dá? A banana revestida pela casca dela, né? Então, para a gente poder comer a banana, a gente faz o indicador e como se nós estivéssemos tirando a casca da banana. Esse é o sinal de banana. Outra fruta, como eu já falei com vocês, né? É o caju, que se extrai tudo da fruta, né? Até da polpa, o sumo, até a castanha. É a castanha de caju, né? Você vai fechar a sua mão e vai colocar a castanha embaixo, tá? Caju. Caju. Outra fruta é o coco. Coco. Por quê? Pra gente saber se o coco tem água, o que a gente faz? A gente balança ele, né? Então, coco. O sinal de coco é esse. Outra fruta é a goiaba. Existem vários tipos de sinais para a goiaba. Mas a mais conhecida, o que tem dentro da goiaba, além das sementes? Você vai fazer a bolinha como se fosse a goiaba e o bichinho que fica dentro da goiaba, não é? Aquela minhoquinha. Por isso que é característica. Por quê? Porque o surdo ele pega as principais características do que ele possui. É que nem, por exemplo, o sinal. Que só surdo que pode dar um sinal para uma pessoa ouvinte. Por quê? Porque é a principal característica que ela pega na pessoa, né? Então, goiaba. Por quê? Porque uma minhoca é meio chocante, né? Para um surdo dentro da fruta. Laranja, como eu estava falando para vocês.
vários sinais parecidos que às vezes possuem um significado diferente, depende muito do contexto que o sujeito está inserido. Por exemplo, laranja. Aí, por exemplo, ontem foi sábado, hoje é domingo. Então eu estou falando sobre o quê? Eu estou dando o exemplo aqui de dia da semana e não de fruta. Para vocês entenderem que o contexto faz toda a noção em relação ao entendimento do que o surdo está entendendo ou não, né? Então, por exemplo, laranja. Aí depende se o surdo vai entender se eu estiver falando laranja, se eu estiver falando de fruta, alimento, né? Mas se eu estiver falando dia da semana, isso aqui vai ser laranja? Não, vai ser sábado, né? Então, por exemplo, laranja é doce, não é? Diferente, por exemplo, do sinal de limão. O limão ele já possui o quê? Ele já tem um azedo muito forte, né, na fruta. Então, você faz tipo, você nega, né? Porque é muito azedo. Né? Não é doce que nem uma laranja que você chupa os gomos com vontade, né? O limão ele já meio que azeda, né? Existem também outros sinais para limão. Limão, 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 limão. Então depende muito do sinal e da região que o surdo se encontra, né? Outra é a famosa maçã, né? Maçã. A gente conhece frutas num total assim. Por quê? Como eu falei, como se aqui fosse plural. Todas as frutas que existissem, né? Aqui já é específico. Aqui é a maçã. Tá? Maçã. Outra é o mamão. Mamão comprido e faz a letra M, tá? Mamão. Manga. A manga você vai fazer um M com as mãos e colocar abaixo dos seus lábios. Manga. Então, o sinal de manga é assim, tá? Outra fruta é a melancia, né? Tava falando para os meninos em relação a quem gosta de HQ, turma da Mônica, a Magali, qual que é a fruta preferida da Magali? É a melancia, né? Então, você vai pegar a melancia como uma fruta grande e comer a melancia, tá bom? Sinal de melancia. E o melão, professora, como é que é melão? O melão, como já tem um tamanho menor do que da melancia, né? Você vai fazer o formato do melão. E qual que é a cor do melão? Não é amarelo? Eu já dei aula de cores para vocês, então você vai fazer o formato do melão amarelo. A cor amarela. Um melão, por favor, né? Morango. Relembrando também as cores. Que cor que é o morango? O morango é a cor vermelha. Então você vai colocar o seu indicador no lábio, fechar sua mão e colocar os pontinhos. Por quê? Porque os pontinhos são as sementes do morango, né? Então, morango. Esse é o sinal dele. Outra fruta é a famosa pera, né? Muita gente gosta de pera, mas não sabe o significado. Apesar de que é uma palavra pequena e muita gente só letra ela. Mas não. Pera. Você vai desenhar ela onde? Na parte neutra, que é entre a parte da cabeça e a parte do nosso tórax. Essa aqui da nossa frente é a parte neutra que eu tanto falo. Então, pera. Me dá uma pera, por favor, né? Então, desenha a pera na parte neutra. A uva. A uva vem no cacho, né? Como todos nós sabemos. Vem no cacho, pegou o cacho, puxa a uva. Tá? Uva. Agora, por exemplo, a gente vai dar continuidade ao quê? Aos meios de comunicação. Mas antes eu vou dar um exemplo de outras frutas que não estão no slide. Por exemplo, muita gente gosta de carambola. Dá pouquíssimas vezes no ano, né? Às vezes até demora mais de um ano, mas o que acontece? Carambola, você vai pegar os dois dedos e atravessar. Carambola. Por quê? Porque se você corta a carambola, ela parece uma estrela, né? Tem 5 pontas em casa. Então, carambola. Ah, professora, adoro jabuticaba. Como é que é jabuticaba? Vai fazer tipo uma árvore com a mão.
jabuticaba, tá? Por quê? Porque ela dá no tronco, né? Então, jabuticaba. Diferente do abacaxi que eu falei anteriormente, com a mão fechada e com o indicador, tem toda a diferença, tá? Aí, por exemplo, professora, jaca, como é que é jaca? Existe um sinal para jaca também. Sim. Só que é o quê? Jaca não é enorme, então já é diferente, tá? Jaca. Ai, e sei lá, cereja. Vai fazer o Vzinho, cereja. Amora, professora. Amora é pequena, né? Então você vai fazer uma bolinha e um Vzinho. Amora. E a cerola? Cerola, a mesma coisa. Vai fazer a bolinha e aqui cor vermelha. A cerola. Então, só para vocês se adaptarem a alguns novos sinais que eu estou demonstrando para vocês, né? E agora a gente vai entrar com o quê? A gente vai entrar com os meios de comunicação. Muitos alunos chegam em mim e me perguntam, professora, como é que é a internet? Tem um sinal específico, por exemplo, para Instagram, Facebook? Tem, pessoal. Como eu falei, a língua é para todo mundo, não são só para pessoas ouvintes. Existem para os surdos também. E existem surdos, todo mundo tem Instagram, Facebook, eles precisam de um sinal, né? Como eu já falei também, a língua ela é mutável. Como assim? Ela sofre mutação decorrente de quem esteja produzindo ela ou do meio que ela esteja inserida, tá? Então, só para a gente entender, meios de comunicação. Meios de comunicação. Você vai fazer o C com as duas mãos, né? Comunicação, zigue-zague. Meios de comunicação. Outra coisa, existem dois tipos de comunicação, né? Vários tipos, mas o de Libras, gestual, então meios de comunicações gestual e meios de comunicação oral, tá? Então, para a gente entender o que eu ensino para vocês é a comunicação gestual, né? E também a oral, porque eu também falo junto com vocês, né? Então, só para a gente entender, os meios de comunicação são todos os meios no qual as pessoas se conseguem conversar entre si, né? Antigamente existiam cartas, hoje em dia a gente está muito mais atualizado. Fala galera, nós somos o Omelete, estamos aqui pedindo para você ficar em casa. Então, antes de mais nada, antes da gente jogar o Google, por exemplo, aí na internet, existiam o quê? Existiam as enciclopédias, os livros, né? E como é que é livro no sinal, né, de Libras? Você vai fazer, vai abrir a mão, vai abrir a outra, vai fazer tipo B na outra e vai passar a página. Livro. Tem diferença, tá? Tem diferença de livro, revista, jornal. Então, letrinha B, passou a página, tá? Livro. Outro é a carta, né? Antigamente a gente fazia aquelas longas cartas, né, para mandar a informação, como se dizer, para outro reino, e era necessário o quê? Aquela famosa carimbada, né? Que você pegava tipo a vela, derretia, jogava em cima, vinha com carimbo e moldava, né? Então, como é que é? Usando como característica isso, você vai colocar 2 dedos na boca e grudar. Carta. Outra é o famoso cinema, né? Não tem nenhuma pessoa que não gosta de assistir um filminho, Netflix tá aí. E ó, você vai colocar a mão para baixo, a sua palma da mão para baixo. E a outra, como diz o próprio desenho aqui, cinema. Quando eu era mais novo, a minha mãe sempre... Outro é o famoso jornal, como eu falei da diferença, né? Por exemplo, livro é com Bzinho, passa as páginas. O jornal já é diferente. O jornal já é o quê? Você faz o L com a mão e passa as páginas. Por quê? Porque é jornal. Professor, e se for revista, por exemplo, você vai utilizar a primeira letra de revista, que é o famoso R, né? Então, você vai pegar o R e passar as páginas. Então, livro, jornal, revista. É a primeira
é o primeiro sinal, no caso, a primeira letra da palavra, né? Televisão, falei isso da aula passada que eu estava falando sobre objetos de casa e objetos cômodos, né, objetos escolares. Televisão, você vai fazer o L com as duas mãos e fazer um movimento. Televisão. Agora sim, chegou na parte que o pessoal adora e que morriam de dúvida. Por quê? Internet, né? Internet é um mundo gigantesco de informação. E muita gente me pergunta, professora, sinais para a internet, me explica. Vou explicar para vocês agora. Olha, internet, uma era digital, uma nova era, informação em abundância, né? O que a gente tem que entender? Que existe um sinal, por exemplo, para a internet. A gente fala net, Wi-Fi, internet, né? E para o surdo, para a cultura surda, internet é um sinal que é esse. Você vai fazer o I com as duas mãos, movimentos circulares, internet, tá? É bem isso mesmo. Vários acessos às informações. Então, internet. E-mail, né? Hoje em dia a gente tem um e-mail, tem um Gmail, tem diversos tipos de mandar informação para outro link, vamos dizer, né? Então você vai fazer tipo C na mão e o outro você vai enviar a mensagem. E-mail. E Gmail, por exemplo, professor, eu tenho Gmail lá na minha conta no Google. Você vai fazer o G com a mão e encaminhar, tá? Então, e-mail, Gmail. 3 movimentos, ok? Agora o famoso Facebook, né? Antigamente o Facebook foi um dos primeiros aplicativos a darem maior visibilidade em relação à internet, em relação às redes sociais. Hoje em dia o Instagram já ultrapassou, mas o Facebook ainda tem muito movimento. O movimento para Facebook, você vai fazer o B com as duas mãos, colocar no canto da boca, tá? Facebook. Então, ó, internet, e-mail, Gmail, Facebook. Google. Google é o maior pesquisador, vamos dizer, na internet é o Google, né? Existem outros sites, mas só que nenhum ganha dele, né? Então, o Google, você vai fechar a mãozinha e como se fosse aquele personagem, o Pac-Man, né? Porque ele absorve muita informação, né? Ele tem todos os tipos de informação. Tudo que você quiser, você encontra no Google. Então, o sinal de Google é... O outro é o Skype, né? Antigamente não existia a tecnologia que existe hoje, né? Em relação ao celular, antigamente existia o quê? A webcam. Você tinha um computador, colocava a webcam e você fazia a conexão com outras pessoas, né? O Skype ainda tem muita visibilidade, principalmente para gente que mora fora, né? É uma maneira mais fácil de se aproximar, mas o sinal de Skype, você vai fazer o S com as duas mãos e movimentos circulares. Skype. O não menos importante, é no qual vocês estão tendo acesso a mim, é o YouTube, né? O que tem maior índice de vídeos do mundo é o YouTube. Então você vai fazer o Y com a mão e com o outro você vai fazer o movimento. YouTube. O queridinho de todos é o Instagram, né? O que acontece com o Instagram? O sinal dele é em relação à influência da língua americana de sinais. Por quê? Porque a gente utiliza o I love you, né? O sinal de eu te amo americano é assim. Por quê? Porque é o I, o L, o O e desentender, né? I love you. Por quê? Porque tem o Y também, tem o O, tem o U. Tudo isso aqui forma a palavra I love you. Aí o pessoal pegou como característica, como eu falei para vocês, a funcionalidade de fazer Instagram. Então você vai pegar os dois dedos, o indicador e o dedão e fechar, tá? Instagram. Então, olha, pessoal, nossa aula de hoje foi relacionada a quê? Nós falamos sobre frutas e sobre meios de comunicação.
gestual e oral. Então, vamos relembrando os outros vídeos, né? Já foram se passados 5 aulas, essa é a nossa 5ª aula, como eu falei para vocês no começo do vídeo, e os meus vídeos vão estar disponíveis no YouTube. Então, como eu falei também no começo do vídeo, assine as notificações aí para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente atualiza no nosso canal. Instituto Acan, ativa a notificação, que vocês vão ter exercer todo tipo de dúvida em relação aos comentários, em relação à aula, em relação a algumas curiosidades que vocês tenham. Então não perca a próxima aula e até lá!